Vamos ler a palavra de Deus na ACF, Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler do 2 ao 9. Marcos, capítulo 4, dos versículos 2 até o 9. Diz assim a palavra de Deus: ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Ela nasceu, mas não tinha terra profunda. Saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. A outra caiu entre espinhos. Crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, e germinou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, nós estamos diante da palavra, ou da parábola do semeador. A parábola do semeador e da semente é a revelação de um Deus, de um Cristo, que lança a semente sobre os nossos corações. Essa semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, antes de eu seguir aqui, a gente precisa estabelecer algumas verdades. A palavra de Deus, queridos, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum que pode ser tratado como algo comum. Quando você lê a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16, diz que toda a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que todo o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela tem e carrega um poder sobre ela tremendo. É importante dizer, e já eu vou explicar por quê, a palavra de Deus não é um livro morto, um livro que não tem vida. A palavra de Deus, ela é diferente de tudo aquilo que é escrito, porque ela é viva. A própria palavra, em Hebreus capítulo 4, 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção, olha só, a intenção do coração do homem. Quando a gente entende o poder da palavra, a gente caminha no caminho correto, não o caminho que conduz à morte. Mas em Jesus, que Ele mesmo se colocou como sendo o caminho, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a palavra, ela traz luz para esse caminho. O Salmo de número 119, versículo 105, a palavra diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra, ela tem um poder tão tremendo, que tudo que a gente faz, ou que a gente corre nessa vida, é para se vestir, para conquistar, e para comer as coisas, né? E para viver uma vida boa aqui. E você não está errado por isso. Mas o Senhor Jesus, no momento da tentação, Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Colocando a palavra de Deus num lugar de extrema importância. Quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente guarda a palavra de Deus, nós evitamos a maioria dos nossos problemas e deixamos para fora da nossa vida os pecados que tão de perto nos rodeiam. O salmista, escrevendo no Salmo 119, 11, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na oração de Jesus, em João capítulo 17, versículo de número 16, ele orando por você e por mim, ele diz assim:
não quero que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus, ela é pura e ela é comprovadamente pura pelo próprio Senhor. Se não fosse assim, Salomão não teria escrito em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, ele diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. A palavra de Deus é um escudo para aqueles que nela se refugiam. Agora, o que vivemos e talvez nunca vivemos tão profundamente numa geração como essa, é que existem milhares e milhões, talvez até bilhão de pessoas que ouvem a palavra de Deus através dos canais de comunicação, através das redes sociais, através dos rádios, através da televisão, através do YouTube. Hoje, se você sair daqui antes de dormir, até a hora de dormir, você pode ouvir mais 10 pregações se quiser. Mas a grande realidade é que vivemos numa geração que ouve, mas não pratica. E a gente, olhando para a palavra de Deus, a gente tem que levar a sério o conselho da palavra, escrito no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra e não pratica a palavra, vive uma vida de engano. Por que engano? Porque acredita que apenas ouvir a palavra é suficiente, desde que não precise viver e praticar essa palavra. Então nós temos uma multidão hoje que segue e ouve a palavra, mas não a pratica. Esses, a Bíblia diz, e não eu, está dizendo que se auto-enganam. Queridos, a palavra ela é viva porque a palavra não é apenas uma letra. A palavra é uma pessoa. A palavra é Cristo. Por isso ela se torna vida em nós. Em João, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele é Deus. João, capítulo de número 1, ele entra defendendo uma verdade. Cristo é a palavra. No versículo de número 14 de João, ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra, ela alcança o que alcança, ela transforma como transforma, porque a palavra tem vida. A palavra é o próprio Senhor. Por isso, isso aqui nessa manhã não é uma palestra, isto é uma pregação. Porque aqui falamos sobre aquele que é a palavra, pregamos a palavra e vivemos na palavra. E em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que, se existe alguém aqui que é apenas ouvinte e bom ouvinte, possa fazer essa transição e alcançar um lugar onde você não apenas ouve a palavra, mas você pratica a palavra e passe a viver uma vida diante do Senhor. Jesus Cristo é a palavra. Vamos aplaudir a palavra nessa manhã. Lançado aqui, gente, esse fundamento, a gente pode então entender algumas coisas. A vida cristã, ela é uma vida crescente. Provérbios 4:18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Essa gradatividade que diz que a luz da aurora é como a luz da aurora, né? É como a vereda do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 aponta para uma vida cristã gradativa. Deus não nos chamou para ficarmos no mesmo estágio.
Ele quer que a gente avance nele, alcance as profundezas de quem ele é e viva uma vida plena. A questão é que muita gente, ao aceitar Jesus, tem a primeira revelação, chamada de revelação salvadora de quem é Cristo. Enxerga seus próprios pecados e se entrega para Jesus. E muitos param aí, limitando o que é uma vida cristã. Quando a gente lê o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 12, ele diz assim: querendo Jesus o aperfeiçoamento dos santos. Observe, eles já eram santos, e a palavra santos aqui é no sentido de que foram alcançados, limpos, justificados por Cristo. Mas ele, ao mencionar essas pessoas que já alcançaram a Cristo, ele menciona uma outra palavra, o aperfeiçoamento dessas pessoas. E esse aperfeiçoamento é um processo. Então ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Escute agora, até que todos cheguemos. Então a vida cristã, queridos, é uma caminhada e existe um objetivo. E o objetivo ele vai explicar. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura, observe agora, da estatura completa de Cristo. Observe como existe uma gradatividade. E para que isso, pastor? Você precisa entender que a vida cristã é como a nossa vida física, a nossa vida terrena. Você nasceu um bebê. E à medida que o tempo foi passando, você foi sendo alimentado e foi crescendo. E quando você tinha lá seus 5, 6, 7 anos, você fazia coisas correspondentes à sua idade. Depois você entrou na adolescência, juventude, entrou na sua fase adulta. E aquelas coisas de criança foram deixadas para trás. Amém? E isso aponta para uma palavra. A palavra é maturidade. A vida cristã, ela segue e trilha o mesmo caminho. Então olha o que Paulo vai escrever, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à estatura completa de Cristo. Escute agora, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda roda e vento de doutrina. A expectativa de Cristo é que você não fique estacionado na infantilidade espiritual, mas que você, que seja gerado em você uma maturidade. E uma vida madura, ela gera frutos para Deus, como consequência desse relacionamento aperfeiçoado. Quem está comigo aqui diz amém? Ok? Quando você lança uma semente de uma árvore, existe um processo. Ela é completamente frágil naquele momento, mas ao ser enraizada, ela se cria. E quando ela começa a nascer, você não colhe frutos dela. Você colhe frutos de uma árvore quando essa árvore chega num tamanho de maturidade. E então você vai colher os frutos. A vida cristã é uma vida que o Senhor nos chama para frutificar. E eu acho isso tremendo, porque aqueles que frutificam deixam a meninice da improdutividade lá no passado e começam a viver uma vida diante do Senhor. Se você entendeu isso aqui, o que eu disse até agora, então você vai conseguir compreender a parábola que eu li. Esta parábola que eu li deixa muito claro que o Senhor tem uma expectativa a respeito de você. Existe uma expectativa de Deus a seu respeito. Ora, se você é aqui, se você sai da sua casa, compra uma semente de, vamos colocar aí uma árvore frutífera, e você escolhe o lugar, você cava, você aduba e você lança uma semente, existe uma expectativa sua que aquilo venha não só crescer, enraizar, como venha dar frutos. Essa é a sua expectativa. O que nos faz pensar que Deus não tem expectativas a nosso respeito. E essa expectativa, ela é demonstrada muito claramente nesta parábola. Essa parábola, ela é tão importante que ela é a base de todas as outras parábolas.
A Bíblia diz assim, Jesus falando dessa parábola, um pouco mais à frente, que eu não li o texto todo, ele diz assim: vocês não entenderam esta parábola? Como então vocês vão compreender todas as outras parábolas? Jesus está dizendo que se você não entender essa daqui, você não entende mais nenhuma outra. Eu não sei se você sabe, mas Jesus contou entre 40 e 44 parábolas. Por que essa diferença, pastor? Porque os estudiosos acreditam que alguns estudiosos acreditam que algumas parábolas não eram parábolas, eram histórias verídicas. E em outros casos, eles acreditavam ser realmente parábolas. Mas independente disso, o mínimo de parábola que Jesus contou foi 40. E o número maior seria 44. Agora, entre 40 parábolas, ele pega essa daqui e diz: se você não compreender essa, você não compreende mais nenhuma. Ele toma essa parábola como uma base. E é a única parábola que ele explica o que ele estava falando na parábola. Então essa parábola ela é extremamente importante. E foi mencionada por um cidadão chamado Marcos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos, que é o menor evangelho de todos, tem apenas 16 capítulos. Nós temos Mateus com 28 capítulos, nós temos Lucas com 24, nós temos João com 21, e nós temos o Evangelho de Marcos com apenas 16 capítulos. E é interessante porque cada um dos evangelistas que escreveram os evangelhos apresenta Jesus de uma forma. Mateus apresenta Jesus como rei. Lucas escreveu e apresentou Jesus como filho do homem. João escreve e apresenta Jesus como filho de Deus. E Marcos apresenta Jesus como servo. E analisando e partindo desse ponto, nós vemos uma revelação de como Jesus veio para servir. Por isso, quando você lê o Evangelho de Marcos, Marcos não está falando dos pais de Jesus, da genealogia de Jesus, nem da divindade de Jesus. Ele está apresentando Jesus como um homem servo. Ele começa ali já pelo batismo, no primeiro instante, e ele termina com Jesus sendo levado aos céus. Mas ele não apresenta apenas Jesus como um servo, mas um servo com propósito. E é isso que eu preciso que você entenda. Você não foi chamado apenas para servir, mas servir com um propósito. Não foi chamado apenas para ser servo, mas ser servo com um propósito. E Marcos escreve esse evangelho, ele não escreve para pessoas que não tinham conhecimento nenhum de Jesus. Ele escreve para pessoas como você, que já conhece a palavra, que sabe quem é Deus. É para você que ele escreve. O Evangelho de Marcos não é escrito para aqueles que não creiam, mas é escrito para aqueles que já creem. Observe o texto de Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12 do capítulo 4 de Marcos. Jesus diz assim: a vós, ele está falando para aqueles que já creem. Ele diz: a vós é dado saber os mistérios de Deus, mas para os que estão de fora, esses não compreendem. Então, Marcos foca nisso. Marcos escreve um evangelho para quem já crê no Senhor. Marcos foi escrito para pessoas que não precisam de provas que Jesus existe, mas que já creem. Então, antes de continuar, eu vou te fazer uma pergunta. Você crê que Jesus é o Senhor? Se você crê, diga amém. Apesar, queridos, dessa parábola ser chamada de parábola do semeador, ela deveria mesmo ser chamada de parábola da semente. O semeador é mencionado somente no versículo 3. E saiu um semeador a semear. Pronto, é só aí que o semeador é mencionado. E o foco é na semente. Eu gosto disso. Porque a questão, queridos, não é o pregador. A questão é a pregação. A pregação é maior do que o pregador. Quem está entendendo? Amém? Então, a tradução aqui é muito nítida. O foco aqui do cristão é gerar frutos. E o resultado da semeadura da parábola é diferente. Um produziu 30, outro 60, outro 90, e outros, simplesmente, a semente foi morta. E eu pergunto para vocês aqui, por que tem gente que frutifica e outras não?
se a semente é exatamente igual? Então vamos lá. Se a semente é a palavra que Cristo lança sobre nós, Ele lança a mesma semente na vida de todos nós. Agora eu pergunto para vocês, por que é que num auditório onde todo mundo está recebendo a mesma semente, o resultado na vida dessas pessoas é diferente? A resposta não está na semente, porque a semente é a mesma. A resposta está no solo que recebe essa semente. Então, num auditório como esse, onde todo mundo está recebendo a mesma palavra, a mesma semente está sendo lançada, por que há resultados diferentes, se a semente é a mesma? A resposta está, porque os corações aqui são diferentes e recebem a palavra de Deus de uma forma diferente. Quem está entendendo? A pregação é a mesma. Tem pessoas aqui, quem está aqui há mais de um ano, levante a mão, um ano pelo menos. Tem pessoas aqui que ouviram no último ano a palavra de Deus. Agora no dia 6 de maio, vai fazer 2 anos que o Brian abriu um canal do YouTube. A gente tem um canal da igreja, ele abriu um canal do YouTube com o meu nome, só para colocar as pregações aqui da igreja. E agora, dia 5 de maio, vai completar 2 anos. Existe lá mais de 80 pregações, só nesse canal, em 2 anos, que foram pregadas aqui nessa igreja. Fora todas as demais pregações. Estou falando só de um lugar que tem mais de 80 pregações. E eu digo para vocês, nos últimos 2 anos, ou nesse último ano, todos vocês ouviram a mesma pregação. Mas por que tem gente que não é transformada e outras são? Por que tem gente que sai daqui curado, louvando a Deus, adorando ao Senhor, e tem uma mudança profunda de vida, uma transformação que vem do Senhor? E por que no mesmo lugar tem pessoas que muitas vezes murmuram, reclamam, vivem as mesmas vidas e não conseguem sair da mesmice? A diferença não está na palavra, porque a palavra foi a mesma para todos. Quem está entendendo? A diferença está naquele que recebe a palavra. Esta parábola apresenta o solo como o tipo de um coração humano, que esta palavra é lançada. Então, se nós não entendermos essa perspectiva de Deus, não entenderemos porque temos tantos resultados diferentes. Em Israel, gente, a semeadura era tão importante que havia uma lei cerimonial. E nessa lei, a semente que era lançada no solo, porém antes de ser lançada, a semente era lavada. E por que a semente era lavada? Porque na cultura deles, a compreensão de que aquela semente, ao ser lavada, produziria algo puro, limpo, novo. Da mesma forma, não podia ter mistura, não podia ter sujeira. Da mesma forma, o evangelho não pode ser misturado com a nossa vida de pecado, com as nossas heresias, com as nossas crendices, com as nossas tradições familiares. O evangelho, querido, é puro. E o evangelho puro é poderoso. Lembram do que Paulo escreveu em 1 Coríntios 1,18? Ele diz, porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra, ela é poderosa. E na lei da semeadura do povo de Israel, nunca, sobre nenhuma hipótese, se lançava sementes diferentes juntos. 2 sementes de árvores diferentes. Isso jamais poderia ser feito. E aponta para esse evangelho. O evangelho de verdade, queridos, é um evangelho que não tem mistura, nem mesmo com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha, com o teu ponto de vista. Não, queridos, o evangelho é o evangelho. O evangelho sozinho faz escute, a palavra sozinha faz absolutamente tudo que o homem precisa. A palavra sozinha. Nada precisa ser acrescentado. E aqui nessa parábola, então, existe uma semente lançada
em 4 tipos de solo. Você já, a essa altura, sabe que quando eu digo semente, estou falando da palavra. E quando eu digo tipo de solo, eu estou falando do tipo de coração que recebe esta palavra. E aqui, então, eu te levo para um lugar de reflexão nessa manhã. Como é o seu coração? Que tipo de solo é o seu? Qual o efeito que esta palavra lançada, essa semente lançada, tem sobre a sua vida? Então, de forma compacta e rápida, eu quero rapidamente apresentar aqui 4 tipos de solo, 4 tipos de coração, e eu quero que você faça um cálculo aí e uma análise, e depois no final você responda para você mesmo que tipo de solo é o seu. O primeiro solo diz assim: aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Aí alguém diz: poxa, por que o semeador lançou na beira do caminho? É que em Israel tem uma curiosidade. Aqui nós aramos a terra e depois plantamos a semente. Lá com eles é diferente. Eles lançam a semente e depois eles aram a terra para que a semente seja misturada. Então, ele aponta para Israel esse procedimento. Primeiro lança a semente e depois ara a terra. E isso aponta para uma verdade. Porque tem muita gente que diz assim: olha, está na hora de você tomar um passo para Cristo. E a pessoa diz assim: eu não estou preparado. Já ouviram isso ou não? A pessoa dizer: eu não estou preparado. Quem já ouviu isso, diga amém. Já ouviu isso de você mesmo? No espelho ou não? Às vezes a gente diz: eu não estou preparado. Mas aqui, na parábola da semeadura, já começa dizendo que o solo não foi preparado, mas a semente foi lançada. Então a semente ser lançada é antes do solo ser preparado. Eu recebo a palavra e Deus me prepara. Está dando para entender ou não? Não é eu que me preparo, mas é Deus que me prepara. Ele lança a sua semente. A semente não espera você se preparar. Então, queridos, deixa eu dar um conselho aqui para você que tem essa frase aí como um jargão na sua boca. Não, eu não estou preparado, eu não estou preparado. Receba a semente e o Espírito Santo fará o resto. Lá no final da parábola, ele explica esse versículo, o que ele estava querendo dizer. E no versículo de número 15, o que li está no 4, mas lá no 15 ele explica. E ele diz: aqueles que estão junto do caminho são aqueles, olha a explicação, em quem a palavra é semeada. Eles ouvem, mas vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Que tipo de gente é representada aqui? Antes de mais nada, é gente que ouve a palavra de Deus. A palavra está sendo semeada aqui nessa manhã. E todo mundo está ouvindo. Aí vem as aves do céu, que o próprio Senhor explicando diz que são os demônios que roubam a semente. Então eu preciso trazer uma realidade para você. O reino de Deus é tomado à força. E o evangelho na nossa vida é baseado em uma guerra espiritual. Sabe o que significa isso? Que enquanto eu estou pregando a palavra, demônios estão fazendo de tudo para bloquear esta palavra e que essa palavra seja roubada do seu coração e que isso não te leve a uma reflexão. Não é fácil pregar nessa geração onde eu estou pregando e estou disputando com um monte de celular que está vibrando, um monte de notificação que está chegando. É notificação de WhatsApp, notificação do Instagram, notificação do Facebook, notificação de notícia. Vibra, você não sabe do que se trata, você pensa que é alguém, é uma mensagem importante de vida ou morte. Você puxa, pronto, já ficou preso. Você desconecta da palavra. Pessoas que o tempo todo o inimigo está lutando para que a palavra que está sendo pregada não frutifique. Você está aqui e você está pensando na segunda-feira, você está pensando na morte da bezerra, você está pensando como é que você vai fazer aquele negócio, como é que você vai pagar aquela conta, você está pensando como é que vai ser aquele trabalho, você tá aqui o tempo todo, o inimigo fica sugerindo
para que você não se concentre na palavra. E aí o que acontece? A palavra é lançada, mas não é recebida. Não tem frutificação. O inimigo rouba esta palavra. Não existe germinação. E aí cria uma porção de gente que querem o Salvador Jesus, o Salvador, aquele que me salva, mas não querem o Senhor Jesus, aquele que manda em mim. Mas Jesus não é só Salvador, Jesus também é Senhor. Diga comigo, Jesus é? Vocês já concluíram? Era para começar com Jesus. Isso foi muito rápido. Jesus é, vamos juntos? Jesus é meu Salvador. Diga glória a Deus. E Senhor. Vocês viram que no Salvador vocês deram glória a Deus? E no Senhor não? Ah, pastor, que eu estava repetindo o que você estava falando, foi uma pegadinha. Mas a gente ama dizer amém para o Salvador, mas bloqueamos o Senhor. Salvador é aquilo que Ele faz por mim, e Senhor é aquilo que eu faço por Ele. E é aqui que nós vivemos vidas completamente superficiais. Pessoas que querem a libertação, e pode ser forte o que vou dizer, mas não querem que o diabo saia. Como isso, pastor? Dando legalidade a Satanás e não vivendo pela sua palavra. Ouvem, mas nunca deixam a palavra fazer efeito neles. Quando Paulo vai escrever em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele fala de uma classe de pessoas que sim, têm acesso à palavra, mas vivem as suas próprias vidas de pecado, fazendo com que a palavra de Deus seja apenas um pendente em suas vidas. E aí Paulo, escrevendo a respeito dessas pessoas, ele faz uma conclusão difícil de ouvir. E ele diz assim, essas pessoas têm a aparência de piedade, mas não têm a eficácia da piedade. Ou seja, ouvem, parecem-se consolos produtivos, mas negam a eficácia dessa piedade. E sabe o que Paulo fala a respeito disso? Destes, afasta-te. Paulo está colocando aqui, gente, aqueles que ouvem a palavra, mas não aplicam a palavra numa prateleira de pessoas que você tem que se afastar. Porque, meu irmão, como que você caminha e tem intimidade com uma pessoa que ouve, mas sempre endurece o seu coração para Deus? Como que você vai ouvir um conselho dessa pessoa? Como que você vai caminhar? Então Paulo fala isso. Jesus quer que você frutifique. Mas de vez em quando, a gente precisa fazer orações que nunca passaram na nossa cabeça. De vez em quando a gente precisa dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu quero frutificar, mas que o diabo e toda a sua influência seja repreendido e saia da minha vida. A gente não faz esse tipo de oração. Por quê? Porque nós estamos num outro patamar, achamos que somos o que não somos. Por isso, Jesus apresenta o primeiro tipo de solo, mas não é só o primeiro, tem o segundo. E ele diz que o segundo caiu sobre, escute bem, pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, se queimou, escute agora, porque não tinha raiz e secou-se. A primeira, a semente, nem nasceu, as aves roubaram. Mas nessa ela nasce, ela até frutificou, ela até nasceu, mas não frutificou, porque não teve raiz profunda. Tinha uma camadinha de terra por cima das pedras, e a semente não ganhou profundidade. Aí Jesus vai explicar. E no versículo 16 ele diz, da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais são aqueles que ouvem a palavra e com prazer recebem a palavra. Olha só, agora não está falando daquele que bloqueia, mas aquele que até recebe. E talvez você estava aí brigando comigo no anterior, dizendo, não, pastor, não é o meu caso, porque eu recebo. Está aqui, aqueles que até recebem com prazer, mas escute, mas não tem raiz profunda. E quando vem a tribulação, a perseguição,
por causa da palavra, abandonam. O que isso quer dizer? A segunda semente se aplica àqueles que vivem de vento em vento. Não conseguem se enraizar. Precisam sempre de algo novo. O evangelho é um produto de consumo. São aqueles, queridos, que não querem conhecimento, não querem aplicar a palavra e serem confrontadas com ela. Querem apenas coisas específicas. Não existe profundidade. Essas pessoas não querem ouvir a palavra, elas querem saber o que Jesus vai fazer para elas naquela semana. E quando vem a primeira tribulação, você ouve exatamente esta frase da boca dessas pessoas. Não sei, parece que Deus não me vê. Eu estou servindo Jesus, parece que piorou. Não sei onde Deus está, que eu não sei por que Deus permite. São pessoas que não têm raiz, são aquelas pessoas que dizem, eu achei que vindo para Cristo eu não teria decepções. Mas o que garante a sua permanência em Cristo não é a copa linda de uma árvore, mas é a raiz profunda dela. É isso que garante a sua permanência em Cristo. Então deixa eu te perguntar, como é que está aí a sua raiz? Muito cuidado com o pragmatismo religioso, de resultados, de números, de aparência, mas completamente sem profundidade. Meu conselho é, cave mais profundo, fortaleça a sua fé, porque a chuva pode chegar e você pode alcançar uma raiz mais profunda. Você é plantação de Deus e Ele quer que as suas raízes sejam profundas. Diga amém por isso. Tem o terceiro tipo de solo. E outra caiu entre espinhos. Preste bem atenção agora. E cresceu os espinhos. E sufocaram a semente. E ela não deu fruto. Essa semente nasceu. Cresceu. Alcançou um certo tamanho. Mas não deu fruto. E aí aqui se encaixa mais uma tantada de gente que tem uma vida com Cristo, que recebeu a palavra, essa palavra germinou, e ela vem crescendo, crescendo, crescendo. E esse é a resposta que a gente ouve na boca de muita gente que diz assim, eu sou crente há tantos anos, eu sou crente há tantas coisas, desde a época do não sei quem, desde a época lá onde Judas perdeu a meia. Foi onde eu comecei. Não é a bota não, foi bem antes da bota. Perdeu a meia. Lá em tal lugar, desde aquela época, e tal, e tal, e tal. E você olha e você vê, você de fato vê ali algo que foi construído. Mas quando você procura o fruto, não tem fruto. Não existe fruto. Porque, olha Jesus explicando, aqueles que recebem a palavra entre espinhos, ouvem a palavra, mas as coisas desse mundo, presta bem atenção em nome de Jesus, que você vai ouvir coisas aqui que Jesus disse que você não quer ouvir. Mas os cuidados, as coisas desse mundo, os enganos da riqueza, as ambições pelas coisas, entraram, sufocaram a palavra e ela ficou infrutífera. Na NVI, o último versículo, 19, diz assim, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por coisas, sufocam a palavra e tornam-na infrutífera. Está na igreja, cresceu na igreja, tem uma caminhada com Cristo, ou então eu tenho uma caminhada de 1, de 2, de 3, de 5, de 10, de 20 anos com o Senhor, mas não produz frutos. Por quê? Porque as preocupações da nossa vida, as nossas ambições para viver nessa terra e alcançar coisas, elas nos levam a um lugar de improdutividade. São pessoas que é o seguinte, dão a vida pelo seu trabalho, dão a vida por aquilo que fazem, mas não conseguem ter um tempo com o Senhor. Colocam Jesus de lado. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Há um versículo em Hebreus 12:1 que diz assim, portanto, presta bem atenção, portanto,
nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, escute agora, deixemos para trás o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. Esse texto é maravilhoso. Mas observe esta parte do texto. Portanto, deixemos para trás todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Há uma diferença entre pecado e embaraço. Pecado é pecado, embaraço é embaraço. Mas o escritor diz que a gente tem que deixar para trás os dois. Tem coisas que faz a nossa fé esfriar, que não é pecado, mas é embaraço. Quando aquilo toma conta da sua vida, aquilo, e o embaraço aqui, em outras traduções diz, aquilo que nos amarra. A gente se apega a coisas que, se eu questionar você vai dizer, pastor, mas isso não é pecado. E não é mesmo. Mas tem coisas que são embaraços. Tem coisas que simplesmente precisam ser paradas de ser feitas. Precisa dar um stop. Precisa ir por outro caminho. São tantas preocupações, tantas coisas, que Jesus fica para depois. Há uma outra parábola em Lucas 14 que Jesus conta, eu acho ela fantástica, porque apresenta primeiro o coração desse rei. Ele diz que um rei decidiu encher o seu palácio, e ele mandou o seu servo convidar as pessoas que viessem a ele. E o servo foi convidar, e quando ele foi convidar, as pessoas começaram a dar desculpas para não ir ao banquete do rei. Então o servo volta e diz, olha, aqueles não quiseram. Então o rei diz, saia pelos valados, pelos bosques, e traga todos os doentes, os enfermos, aqueles que são os pobres, e tragam para que encham a minha casa, e para que participem do meu banquete. A questão que eu quero trazer aqui é que quando esse servo, o rei é uma figura de Deus, o servo, que é esse que trabalha fazendo o convite, é uma figura do Espírito Santo, que confirma essa palavra no coração de vocês. Mas olha as desculpas que os caras deram. Quando chega o servo e diz, olha, o grande rei chamou vocês para um banquete. O primeiro diz assim, é que eu não vou poder ir, porque eu acabei de comprar uma propriedade. Está lá em Lucas 14, 18, depois você vê. Olha a desculpa do cara. Eu acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Eu pergunto para você, quem está aqui, ou quem daqui, nessa manhã, teria coragem de comprar uma propriedade e só depois de ver? Responde. Dentro de uma condição normal, você vai comprar uma propriedade aqui em Londrina. Qual de vocês deposita o valor da propriedade? E não tinha foto para mandar para o WhatsApp não, viu? O cara comprou na cega. E depois que comprou, falou, não posso ir porque eu vou ver. Isso é uma desculpa esfarrapada. Não existe isso. Aí chegou um outro e disse assim, olha, não vai rolar, porque eu comprei uma junta de bois. Em outras palavras, eu comprei um caminhão, que a junta de boi fazia o papel do trator. Comprei um trator, eu comprei uma junta de bois e eu vou experimentá-la. Cai no mesmo do cara. Qual de vocês aqui que vai comprar um carro usado, amém? Um Corsinha 2001. E não entra dentro e diz, deixa eu dar uma volta antes de pagar? Qual de vocês vai comprar um Voyaginho quadrado, 94? Não vai dar uma volta antes? Botar na rampa para ver se o chassi não está rachado? Porque quanto mais velho, você tem que fazer um upgrade aí na pesquisa do carro. Qual de vocês, queridos, vai comprar e paga antes, para depois experimentar? Então deixa claro aqui, desculpas. E o outro diz assim, é que eu acabei de me casar e não posso ir. Sabe onde que se enquadra essa desculpa? Naquela mulher que diz assim, meu marido não gosta de igreja, eu até gosto, mas não vou. Ele não vai. O marido até diz, vai você. Ela diz, não, sem você eu não vou. Essa é a desculpa daquele que casa.
Meu irmão, minha irmã que está aqui, se o teu marido não quer vir... Aliás, as mulheres têm um poder impressionante. Tem muito homem que está aqui hoje, que só está aqui porque a mulher falou, eu vou e tu vai também. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque vai ficar um negócio complicado. Mas tem muito cara, aqui as mulheradas, as mulheres, todas que estão aqui. Tem muito homem aqui, que se a mulher dizer, não vou mais na igreja, ele diz, graças a Deus. Porque daí eu também não vou. Mulheres que estão aqui, tragam seus maridos para a igreja. E vivam uma bênção. E tem mulheres e tem homens aqui, que às vezes vêm sozinhos, porque a esposa não quer, ou porque o marido não quer. Mas ela não está dando desculpa para não estar na casa de Deus. Queridos, não dê desculpas. Não dê desculpas. Ou seja, criamos coisas para substituir o propósito de Deus. Deus conta contigo. Quem entendeu? Amém? Então como é que está o seu tempo com Deus? Nessa manhã, Deus se assenta aqui para conversar contigo. Não espere que Ele se assente num leito de hospital para falar com você. Ou que se assente num quarto escuro para falar com você. Ou que se assente num deserto para falar com você. Ou que se assente num momento difícil da sua vida para falar com você. Deus está falando com você aqui hoje. Esse é o nosso entendimento. E Deus está te desafiando. Escute o que eu vou dizer. Você não é uma planta ornamental. Você é a árvore frutífera. Eu vou terminar. E o quarto solo diz assim, e o outro caiu em boa terra e deu fruto, que germinou e cresceu. Uma das sementes produziu 30, a outra produziu 60, a outra 100. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí eu pergunto para vocês, pastor, mas não é chato? Um produziu 30, o outro, 60, e o outro 100. Porque a Bíblia não estabelece quantidade para julgar, mas estabelece capacidade. Cada semente produziu a capacidade que tinha para produzir. 1 Coríntios 12, 7 diz, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você é chamado para produzir de acordo com a sua capacidade de frutificação. Quem entendeu? Não é, queridos, a quantidade de frutos que sufoca a árvore. É o espinho. Agora, eu preciso trazer uma realidade. Se você tem capacidade para produzir 100, Deus espera que você produza 100 e não 60. Se você tem capacidade para produzir 60, Deus espera que você produza 60 e não 100. Mas também não produza 30. Se você tem capacidade de produzir 30, de modos que todos nós, de acordo com a nossa capacidade, podemos produzir para o Senhor. Amém? Não existe comparação. Ah não, para eu produzir eu tenho que fazer o que aquele cara faz. Não, você tem que fazer aquilo que é a tua capacidade para fazer. Escute o que Jesus fala a respeito desses. Ele diz, esses são os que foram semeados em boa terra. Escute agora a definição. Os que ouvem a palavra, recebem a palavra e dão fruto da palavra. Esse é o coração. Finalmente, ele termina e diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não estou aqui, não vou chacoalhar você para que você ouça. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Que nessa manhã você possa ouvir. Porque a semente foi lançada aqui nessa manhã. E tem aquela semente que foi levada pelos pensamentos, como disse, pelas aves que arrancaram a palavra da sua mente. Você ficou mais preocupado em ver quem está mandando mensagem do WhatsApp para você do que o que está acontecendo aqui dentro. Nessa manhã a mensagem foi lançada e muitas caíram em pedregais e não tem nenhum tipo de raiz. Ao sair daqui o sol queima. Outras foram lançadas nessa manhã entre espinhos. Pessoas que estão aqui e até dizem, poxa, que palavra, que palavra, hein? O pastor mandou uma palavra boa lá de manhã. Top, gostei. Olha, vou até pensar nela essa semana. Mas quando os espinhos vêm, as tribulações vêm,
não se lembra de absolutamente nada daquilo que recebeu, daquilo que ouviu. Mas nessa manhã, existem pessoas aqui, e você pode ser essa pessoa, que abriu o seu coração como uma terra boa para receber a palavra de Deus. Silencie a sua alma e deixe Deus bradar dentro de você. Eu quero terminar com um texto e eu quero que você fique de pé, por favor. Tem pessoas aqui que em algum momento as suas raízes ficaram profundas, em algum momento frutificaram. São pessoas aqui que caminhavam junto com Jesus. Talvez a conclusão mais triste que eu tenho a respeito de Pedro, o momento mais escuro da vida de Pedro, é que o Pedro que estava com Jesus no jardim, o texto diz assim, que depois que Jesus foi preso, Pedro o seguia de longe. Pedro o seguia de longe. Aquele que tinha acesso ao Senhor, agora o seguia de longe. E sabe o que acontece logo depois? Ele nega Jesus. Talvez você já tenha seguido Jesus tão de perto. Talvez você já tenha dado frutos. Talvez você esteja na fase das desculpas. Você tem tantas desculpas para dizer, mas eu quero dizer que talvez alguém aqui pense que não tem nem esperança para um dia chegar a frutificar. Mas a coisa mais maravilhosa nessa manhã, e é o que eu orei essa semana para que acontecesse aqui, é que ao lançar a semente nessa manhã, o Senhor nos regasse aqui com a água do seu Espírito, para que esta terra, para que essa semente possa entrar profundamente nessa terra, no seu coração. Há um relacionamento seu que precisa ser vivido com relação à palavra. Por isso eu quero terminar, eu vou pedir pro Jean colocar para nós Jó capítulo 14, Jó 14, versículo 7. Eu vou terminar com esse texto e nós vamos orar. Jó capítulo 14, versículo 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, os seus frutos. Pode passar. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Queridos, a semente foi lançada. Não deixe que o diabo roube esta palavra. Não deixe que as preocupações da vida sufoquem esta palavra. Não deixe que as coisas saiam do seu controle. Não deixe que ela não se enraize, mas que você viva um profundo relacionamento com Deus e com a sua palavra.